Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero falar sobre algo que parece simples, mas que na prática é uma das coisas mais difíceis que a gente aprende na vida: soltar. Soltar pessoas, soltar histórias, soltar expectativas, soltar versões antigas de nós mesmos. Porque muitas vezes a gente acredita que segurar é amor, mas com o tempo eu descobri que segurar às vezes é só medo. Então respira fundo e vem comigo, porque esse episódio é sobre coragem, desapego e a liberdade que nasce quando a gente finalmente abre mão. Recentemente, em uma conversa sobre deixar ir o que nos fere e a coragem que isso exige, eu me peguei refletindo sobre quantas vezes eu já ocupei esse lugar. O lugar de quem segura o que deveria soltar. E foi ali que eu entendi algo importante. Às vezes segurar não é amor, é medo. Existem coisas que a gente segura com tanta força que nem percebe quando aquilo já virou uma ferida. A mão fecha, o coração insiste e a alma se convence. Só mais um pouco, só mais uma chance, só mais uma tentativa. E mesmo quando isso começa a machucar, a gente chama de perseverança. Mas existe uma diferença silenciosa e brutal entre permanecer por fé e permanecer por medo. Porque nem tudo que a gente segura é promessa. Às vezes é só apego. A gente segura pessoas, histórias, versões antigas de nós mesmos, segura até o que já acabou, como se insistir naquilo pudesse ressuscitar o que já não tem vida. E o mais triste é que muitas vezes não é o outro que nos prende, somos nós. Nós que não soltamos porque achamos que soltar é perder. Mas e se perder for, na verdade, o começo? Eu mesma já segurei coisas que me destruíram. Já segurei pessoas que me diminuíram. Já segurei relacionamentos onde eu precisava me encolher para caber. Eu segurei porque, no fundo, eu não queria enfrentar a pergunta que vem depois do vazio. E se ninguém mais vier? Eu segurei porque havia uma menina dentro de mim tentando provar que era escolhível, aceitável, amável, como se o amor fosse algo que precisasse merecer, ficando. Como se o abandono fosse sempre o pior cenário. Mas existe algo pior do que ser deixada: é se deixar. É permanecer onde a alma sangra, só para não ficar sozinha. É trocar paz por migalhas emocionais e chamar isso de amor. Porque o medo, ele tem um talento cruel. Ele faz a prisão parecer lar. E um dia eu percebi algo que mudou tudo. Segurar não era força, era controle. Era tentar impedir o inevitável. Era chamar de fé o que, na verdade, era pânico de recomeçar. E foi então que Deus, com aquela firmeza mansa de um pai, me perguntou em silêncio: Filha, por que você está segurando algo que eu nunca te dei para carregar? E essa pergunta me desmontou, porque ela revela algo profundo. Muitas coisas que chamamos de amor são apenas tentativas desesperadas de não encarar o vazio. Mas o vazio, às vezes, ele não é ausência, ele é espaço. Espaço que Deus cria para não deixar o novo nascer sufocado pelo velho. E então eu comecei a me perguntar: quantas coisas eu já perdi porque fiquei segurando o que Deus já tinha encerrado? Quantas portas não se abriram porque as minhas mãos estavam ocupadas demais segurando o passado? Quantas vezes eu chamei de espera o que era, na verdade, insistência, mera teimosia? Porque existe um tipo de segurar que não é cuidado, é atraso. É ficar preso a algo que machuca só porque soltar parece doer mais. Mas a verdade, ela é simples. Soltar dói por um instante, segurar dói por anos. E Deus não é um pai que nos chama para sobreviver apertados. Ele nos chama para respirar livres. Ele não tira algo da nossa vida por crueldade. Ele solta por amor. Porque o amor de Deus não nos prende em relacionamentos que nos destroem. Ele nos devolve identidade. E quando finalmente eu soltei, não foi só a corda que caiu, foi o peso. Foi a necessidade de provar, foi a ansiedade de manter, foi a ilusão de que eu precisava segurar algo para ser amada. E sabe o que acontece quando a gente solta? O alívio vem quase imediatamente, porque liberdade é isso. Não é perder pessoas, é se reencontrar em Deus.
E foi para essa liberdade que Cristo nos chamou. Como diz a palavra lá em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis novamente a um jugo de escravidão. Então hoje, eu queria te perguntar baixinho: o que você ainda está segurando que já começou a te ferir? O que você chama de amor, mas no fundo é só medo de ficar só? O que você está tentando manter que Deus já está tentando te libertar? Porque no fim, eu entendi algo muito simples. Soltar nunca foi fraqueza. Soltar é sobre obediência. E algumas coisas só chegam na nossa vida quando finalmente existe espaço para isso. Quando a nossa mão abre e quando o coração entende que Deus não escreve um futuro em mãos fechadas. Como diz a palavra em Filipenses 3:13. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Então, se esse episódio tocou você de alguma forma, talvez seja porque existe algo na sua vida que Deus já está te convidando a soltar. E eu espero que essas palavras tenham sido como uma luz suave sobre aquilo que a sua alma já vinha tentando entender. Porque a liberdade, ela não nasce quando tudo está resolvido. Ela começa quando a gente decide confiar em Deus mais do que no nosso medo. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe ele com alguém que está preso em uma história que já terminou, ou que está tentando manter algo que virou peso. Ou então alguém que só precisa lembrar que às vezes Deus só está esperando a gente abrir mão para nos entregar algo novo. Às vezes, ouvir uma palavra no momento certo é o que falta para alguém começar a recomeçar. E se você quiser ler mais capítulos como esse, eu te convido a acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Lá nascem reflexões sobre fé, identidade, cura emocional e os processos que Deus usa para nos libertar do que já não nos pertence mais. Capítulos para quem descobriu que soltar não é perder, é abrir espaço para o que Deus ainda vai fazer. E por fim, obrigada por caminhar comigo até aqui, nessa jornada de fé, de cura e de transformação. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio. Até lá!